Para compreender o romantismo na literatura, é importante entender, dentro do contexto histórico, a transformação da literatura. No Brasil colonial, e há de se compreender por Brasil colonial o período que vai de seu descobrimento, 1500, até meados de 1822, quando da elevação de colônia a reino com a sua independência. Então, nesse período, os movimentos literários foram o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. O quinhentismo surgiu quando ocorreram as manifestações literárias no Brasil no século XVI, quando a literatura europeia foi introduzida no Brasil colônia. Esse nome se dá porque essas expressões literárias se deram no ano de 1500, o ano do descobrimento. No slide, podemos observar a imagem de Padre Anchieta escrevendo na areia. Que imagem poética! Ela está diretamente ligada ao quinhentismo. E o que seria essa literatura quinhentista? A literatura no Brasil não tinha uma identidade. Então, a literatura quinhentista, escrita por europeus, descrevia sobre coisas no Brasil, coisas que aconteciam no Brasil, e tinha um caráter informativo e pedagógico. A carta de Pero Vaz de Caminha para o rei Dom Manuel sobre o descobrimento do Brasil é o marco histórico da literatura quinhentista. E também temos a literatura de Padre Anchieta, que foi o autor da primeira gramática da língua tupi. Depois temos o Barroco, que é de 1601 a 1768. Em Portugal, o Barroco é contemporâneo da dominação espanhola, iniciada em 1580 com a ascensão do rei espanhol Felipe II e depois Dom João V, consolidada a soberania portuguesa graças à riqueza do ouro extraído no Brasil. Então, essas tensões foram refletidas no barroco literário de Portugal e, no Brasil, o estilo barroco começa a aparecer nas primeiras manifestações artísticas na língua dos colonizadores. Temos Gregório de Matos Guerra, que nasceu em Salvador, e o padre Antônio Vieira, que nasceu em Lisboa, mas veio para o Brasil junto com sua família, bem criança ainda, com apenas 10 anos de idade. Então podemos dizer que Padre Antônio Vieira também foi um brasileiro que muito contribuiu para a literatura que estava sendo desenvolvida no nosso país. Então, Gregório Matos Guerra e Padre Antônio Vieira são os expoentes do barroco no Brasil. E as características do barroco são o cultismo, que valoriza a forma textual, os detalhes cultos, o uso de muitas figuras de linguagem, e o conceptismo, que significa a concepção de ideias, o uso de argumentos para convencer o leitor sobre determinado tema. E a literatura da era colonial termina com o arcadismo, que se caracteriza pela exaltação da natureza e linguagem simples. Damos destaque para Cláudio Manuel da Costa, poeta e minerador da cidade de Mariana, Minas Gerais, aquela cidade em que ocorreu o rompimento da barragem em 2015, 2015, e aqui até hoje sofre as consequências desse desastre ecológico. E também temos o Basílio da Gama, também mineiro, mas da cidade de Tiradentes, autor do poema épico Uruguai, em que narra o massacre dos índios, no episódio de 7 povos das missões. Então, todos esses acontecimentos históricos, essas características literárias que foram desenvolvidas desde o descobrimento do Brasil, serviram de base para que se desenvolvesse um movimento romântico brasileiro
no início do século XIX. O romantismo surgiu na Europa como reação aos estilos anteriores, e a Revolução Industrial determinou o nascimento de uma literatura popular apoiada pelo idealismo. Gonçalves de Magalhães, que morava em Paris, juntamente com um grupo de colegas estudantes brasileiros, iniciou um processo de renovação das letras. Estavam influenciados pelos poetas românticos de lá. Então, eles fundaram a revista Niterói, Revista Brasiliense de Ciências e Letras e Artes. Como podemos observar na imagem desse slide, a capa da revista Niterói. Os 2 números da revista Niterói traziam como epígrafe "Tudo pelo Brasil e para o Brasil". No começo, o romantismo, a literatura, a poesia eram carregadas de sentimentos nacionalistas que valorizavam a pátria, sentimentos indianistas em que o índio é representado como o verdadeiro povo da América, e os sentimentos religiosos, em que a consciência espiritual era comum à sociedade. Essas características marcaram a literatura da primeira geração romântica, que ocorreu entre 1836 a 1852 aqui no Brasil. Aqui nesta foto estão os principais expoentes da primeira geração do romantismo no Brasil. Da esquerda para a direita estão Gonçalves Dias, Manuel José de Araújo Porto Alegre e Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias, nascido no Maranhão em 1823, foi um poeta e escritor indianista. Contudo, sua obra mais famosa é a Canção do Exílio, um poema nacionalista que ressalta o patriotismo e o saudosismo em relação ao Brasil. Ele escreveu a Canção do Exílio em 1843, quando ficou por muito tempo fora, estudando em Coimbra. A Canção do Exílio: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aqui, não sei se o microfone vai captar, mas no local onde eu estou agora transmitindo esta oficina, dá para ouvir os cantos dos bem-te-vis, dos sabiás, e até posso identificar o João de Barro. Escutando esses cantos, dá até para imaginar que Gonçalves Dias sentiu, estando longe desse cenário que o nosso Brasil nos oferece. Voltando ao slide, na foto também está Manuel José de Araújo Porto Alegre, nascido no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Pardo, em 1806. Ele foi um dos poetas românticos mais versáteis, porque foi pintor, arquiteto, poeta lírico, poeta épico. Colaborou em Paris com Gonçalves de Magalhães para a publicação da revista Niterói e publicou também um estudo sobre a música no Brasil. Ele é autor do poema épico Colombo e é considerado o pai intelectual de Gonçalves Dias. E depois temos Gonçalves de Magalhães, que é o Visconde do Araguaia. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1811 e publicou Suspiros Poéticos e Saudades em 1836. Essa obra é considerada a primeira obra do romantismo no Brasil, junto com a revista Niterói, que foi editada também por ele, Gonçalves de Magalhães. Aqui temos 3 Gonçalves. Como já falamos de Gonçalves de Magalhães e de Gonçalves Dias, vamos falar agora de Antônio Gonçalves Teixeira e Souza. Teixeira e Souza foi um carpinteiro e foi chamado de o poeta artesão. Ele nasceu em Cabo Frio em 1812
e considerado o pai do romantismo brasileiro porque publicou o primeiro romance escrito no Brasil, intitulado Filho do Pescador. Teixeira e Souza também escreveu Os 3 Dias de um Noivado, poema romântico em 5 cantos que conta a história de amor de Corimbaba e Miriba. Corimbaba, na língua tupi, significa homem valente, e Miriba é um nome feminino que tem um significado de alegria. Os 3 Dias de um Noivado, em sua estrutura, nos faz lembrar dos Cânticos de Salomão, onde 2 apaixonados que conversam entre os versos falam palavras de amor, tal como o casal indígena Corimbaba e Miriba fazem. Chegamos à segunda geração romântica brasileira. Então, no período de 1853 até 1869, o nacionalismo presente nas poesias e obras dos primeiros românticos vai desaparecendo. Outros sentimentos vão compondo as novas poesias. Os escritores estavam influenciados por expressões melancólicas, depressivas. Assim, o mal do século, que é a expressão que o poeta francês François de Chateaubriand utilizou para nominar o sentimento depressivo que se concentrava nos jovens dessa época e que era refletido na literatura. Então, o chamado mal do século é a característica principal da segunda geração do romantismo brasileiro. O propósito da escrita não era mais o sentimento nacionalista que envolve Gonçalves Dias ao escrever a Canção do Exílio, mas sim um saudosismo da infância, do passado, tal como escreveu Casimiro de Abreu em Meus 8 Anos. Então, as palavras dessa literatura romântica dessa geração estavam carregadas de nostalgia, pessimismo e melancolia. Aqui nesse slide podemos ver a capa do poema do Frade, de Álvares de Azevedo, com a publicação póstuma em 1862, não há registro de que data ele foi escrito. Toda a obra de Álvares de Azevedo foi publicada após sua morte, porque ele morreu muito jovem, aos 20 anos. Então, nesse poema, Álvares de Azevedo aborda uma frequente reflexão sobre a criatividade e um argumento depressivo que contesta a literatura tradicional. E também ele faz uma apreciação sobre a morte. Eu escolhi a foto de capa desse poema do Frade porque esse poema é o reflexo do ultrarromantismo próprio da segunda geração romântica. Aqui estão alguns dos principais poetas que compõem a segunda geração romântica ou ultrarromantismo. São Álvares de Azevedo, Pedro de Calazans, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela. Álvares de Azevedo, autor do poema do Frade, como vimos no slide anterior, foi um dos poetas que sentiam as dores da alma. Nascido em São Paulo em 1831, morreu muito jovem, aos 20 anos. Suas obras mais estudadas são Lira dos 20 Anos e também a conhecida Noite na Taverna. Pedro de Calazans nasceu em Santa Luzia, estado do Sergipe, em 1837. E em 1855 começou seus estudos em Direito no Recife. E também, neste ano, publica seu primeiro livro intitulado Páginas Soltas. Também é autor de Últimas Páginas, Uma Cena de Nossos Dias, entre outras. E sua poesia é realista na essência, porque ele era considerado um romântico que sabia ver e sabia observar. Casimiro de Abreu é um poeta muito lido. Nasceu na Barra de São João, estado do Rio de Janeiro, em 1839 e é autor de Meus 8 Anos.
também autor de 13 cantos, primaveras, entre outras poesias. Ele era filho de um fazendeiro e comerciante português e aos 13 anos acompanhou o pai em uma viagem a Portugal. Foi aí que ele teve contato com artistas e poetas e conheceu o meio intelectual. Iniciou ali sua carreira literária. A sua poesia é sentimental, mas também é expansiva. Fagundes Varela nasceu no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio Claro, em 1841. Desde jovem, teve contato com a literatura. Ele publicou As Noturnas, em 1861, O Pendão Auriverde, Vozes da América e Cantos e Fantasias, e muitas outras obras. Sua obra é considerada uma literatura lógica, por vezes contraditória. É interessante estudar a vida de Fagundes Varela, porque ele foi um homem que sofreu muitos percalços. Depois que ele sofreu um naufrágio e ele descobriu que perdeu sua esposa e seu filho, ele adotou uma vida sertaneja ao lado do povo, na terra. E esse é o traço pessoal do lirismo que existe na poesia de Fagundes Varela. Esse lado simples e sertanejo. Terceira geração romântica brasileira. A terceira geração romântica ocorreu entre 1870 a 1880 e é a última fase do romantismo brasileiro. Influenciados pelo pensamento e literatura ativista e libertária do romancista francês Victor Hugo, os poetas brasileiros iniciaram um movimento de produzir, aqui no Brasil, uma poesia social que versasse sobre os desafios políticos que enfrentaria, defendendo as ideias abolicionistas. Então, por causa dessa influência de Victor Hugo, o movimento de início foi chamado hugoniano. Mas o historiador Capistrano de Abreu, que está presente nesse nosso slide, comparando os anseios dos poetas com a excelência dos voos altos dos condores, e o condor é a ave que é o símbolo da América do Sul. Então, Capistrano de Abreu, comparando o voo alto do condor, denominou esse movimento de condoreirismo. E Castro Alves escreveu o poema O Povo ao Poder, dizendo: a praça é do povo como o céu é do condor. Referindo-se que o povo tomasse as praças, levasse a público seus anseios e se manifestasse sobre os problemas da sociedade. Antes de seguirmos adiante, como Capistrano de Abreu ilustra esse slide, se faz importante destacar que ele não foi um poeta do romantismo. Foi um historiador brasileiro, nascido em Maranguape, no Ceará, em 1853. Foi também professor do Imperial Colégio Dom Pedro II, escreveu estudos sobre literatura, sobre história do Brasil colonial e realizou pesquisas com José de Alencar, o autor de Iracema. E também foi convidado para ocupar um lugar na Academia Brasileira de Letras quando da sua criação, mas ele se recusou a participar, talvez porque acreditasse que sua literatura era prática e não poética. Aqui temos Souza Andrade, Tobias Barreto e Castro Alves, que são os expoentes dessa poesia condoreira. Souza Andrade é maranhense da cidade de Guimarães e nasceu em 1833. Sua obra de estreia foi Harpas Selvagens, em 1858, e revela um lirismo reflexivo influenciado por poetas alemães. Se domiciliou nos Estados Unidos e, anos depois, voltou ao Maranhão e se envolveu com questões da proclamação da República em 1889. Ele também é autor de Vascas do Justo. Tobias Barreto, sergipano de Vila de Campos do Rio Real,
nasceu em 1839. Ele foi quem iniciou e desenvolveu a Escola Condoreira na poesia nacional. Em Sergipe, ele aprendeu as primeiras letras, estudou música e latim e depois partiu para o Recife estudar direito. Silvio Romero nos conta em seu livro da História da Literatura que Tobias Barreto, quando já mestre em direito, costumava dizer que latim e música eram as únicas disciplinas que supunha bem conhecer. Isso revela o quanto Tobias Barreto foi um homem das letras e das artes. Além de ensaios e estudos filosóficos, Tobias Barreto é autor das poesias O Gênio da Humanidade, A Escravidão, Amar. Castro Alves é um dos nomes mais conhecidos da poesia brasileira. É nome corrente em muitos estudos e conversas literárias. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 1847 na Bahia, na freguesia de Curralinho. Hoje a cidade leva o nome do poeta. E ele morreu jovem, aos 24 anos. Sua carreira literária é extensa, apesar de abranger apenas 11 anos. Há poesias românticas, poesias sensuais, poesias sociais. Castro Alves era considerado revolucionário, abolicionista, artista, e todas essas características refletiam em sua obra. Escreveu Espumas Flutuantes, Os Escravos, A Cachoeira de Paulo Afonso e muitas outras.